Fernando Diniz é oficialmente o novo técnico do Vasco da Gama e ele vai assumir o Vasco na partida diante do Lanús. Para o jogo de amanhã contra o Vitória ainda teremos o Felipe como técnico. Mas como Fernando Diniz deve montar esse time do Vasco? Quais jogadores podem ganhar uma sobrevida com o treinador? Qual sistema tático ele deve utilizar? Como Fernando Diniz deve pensar uma equipe do Vasco para o restante desta temporada de 2025? É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, então vem comigo. E é assim que eu acredito que Fernando Diniz pensa o time do Vasco para o restante da temporada de 2025. É claro que devem ter alguns reforços que vão chegar no Vasco nessa janela do meio do ano para tentar qualificar ainda mais esse elenco e poder dar peças para o Fernando Diniz executar o seu estilo de jogo. Mas algo muito interessante que eu vejo as pessoas comentando e que eu discordo é que o time do Vasco não tem qualidade para trocar passes, para sair jogando de trás. Todo jogador de futebol profissional tem que saber trocar passes. É o básico do futebol, você passar, você dominar e você finalizar. Se você não faz uma dessas coisas, você não pode se considerar um jogador de futebol profissional. E para esses atletas terem chegado ao time do Vasco, com certeza eles sabem pelo menos acertar um passe. O que acontece é que esses jogadores estão sem confiança, são jogadores que não são estimulados a isso, não eram estimulados com o Fábio Carille, então o Vasco não fez uma pré-temporada estimulada em trocar passes e envolver o adversário. Era um time do Vasco que buscava muitas vezes um jogo um pouco mais direto e ficava um pouco travado também, eu percebia. Mas eu acredito que uma escalação básica que o Fernando Diniz vai utilizar no Vasco é um 4-2-3-1, assim como ele utilizava no Fluminense quando ele fez bastante sucesso, inclusive foi campeão da Libertadores da América de 2023. E eu acredito em um Vasco com Léo Jardim no gol. Léo Jardim deve continuar sendo esse goleiro titular do Vasco. Uma mudança que devemos ter no Léo Jardim é um goleiro jogando sim mais com os pés. O Léo Jardim vai ter que aprender, vai ser estimulado a jogar mais com os pés. Não é que o Léo Jardim não saiba jogar com os pés, mas eu sinto muita insegurança no goleiro do Vasco quando essa bola é recuada para ele. Ele quer se livrar de qualquer maneira dela. Então o Léo Jardim será estimulado a trabalhar mais essa troca de passes também com os zagueiros e não se afobar e dar chutão em todas as ocasiões. Devemos ter um Paulo Henrique na lateral direita, mas aí eu acho que voltaremos a ter uma briga em aberto entre Paulo Henrique e Puma Rodrigues com a chegada de um novo treinador. O Paulo Henrique é um lateral que tem se mostrado um bom jogador ofensivamente para drible no 1 contra 1, mas o Paulo Henrique é um jogador que peca em gestos técnicos de domínio, gesto técnico às vezes de um passe que ele erra. Então o Paulo Henrique vai precisar melhorar isso com o Fernando Diniz. Na zaga ele deve manter o João Vitor, e aqui eu não coloquei nenhum nome como vocês estão vendo no sistema defensivo, porque realmente me cria uma dúvida. O Maurício Lemos ainda está lesionado, o Lucas Freitas está lesionado, e aí quem ele vai utilizar, por exemplo, nesse jogo diante do Lanús? Ele vai manter o Luiz Gustavo na zaga, que é o único zagueiro em tese que tem aqui sim no time do Vasco. Provavelmente deve ter tido uma conversa do Fernando Diniz com o Pedrinho, com o Felipe, para não utilização de Manuel Capasso. Então, por mais que ele queira em algum momento utilizar o Capasso, que ele sinta confiança no jogador, eu não sei se ele terá essa liberdade no time do Vasco. Algo que a gente conhece no Fernando Diniz é que ele é um cara que costuma resgatar jogadores que estão apagados no time, até mesmo que não vivem um bom momento na carreira. O Fernando Diniz consegue resgatar, consegue reinventar esses atletas. Ele fez isso no Fluminense, fez isso no São Paulo em alguns momentos. Então, quem sabe, né? Quem sabe? Mas eu acredito que com o Vasco ideal ele vai utilizar aqui o Maurício Lemos ou o Lucas Freitas realmente na zaga, que são dois zagueiros que têm um bom passe. O Lucas Freitas é um zagueiro que tenta sempre sair jogando, vai ser mais estimulado ainda isso com o Fernando Diniz. Na lateral esquerda ele vai fazer a manutenção do Lucas Piton, e aí que tá o grande X da questão do trabalho do Diniz. Qual é a dupla de volantes que ele vai utilizar? O Vasco tem muitos volantes, mas nenhum desses volantes se mostra realmente seguro, sabe? Eles não passam segurança para o torcedor. Quando um está em campo, a gente pede a entrada do outro. E aí ele tem o Hugo Moura como esse jogador base de meio de campo, que pode ser esse volante um pouquinho mais fixo, que não vai subir tanto para o campo de ataque, mas eu acredito que ele pode fazer a utilização do Jair ou do Esforza, que são jogadores com maior qualidade de passe. Tá aí um jogador que o Fernando Diniz pode resgatar no Vasco, que é o Esforza. O Esforza é um jogador que não é tão forte, não é tão rápido assim, mas ele é um jogador que joga com a mente, é um jogador
jogador que consegue trocar passes, é um jogador que consegue encontrar boas situações, então talvez seja o resgate de Juan Esforza com Fernando Diniz no Vasco. Ele vai ter oportunidades durante os treinos de mostrar que ele se adequa ao estilo de jogo que quer o treinador. E aí, Jair e Esforza podem ganhar uma sobrevida no Vasco. Por que eu falo do Jair? Porque quando o Diniz estava no Fluminense, ele tentou levar o Jair pro Fluminense. Ele é um jogador que ele gosta, o Jair. Mas acabou que o Vasco se saiu melhor na contratação e contratou o Jair. Então ele vai ter a oportunidade de trabalhar com o Jair. Quem sabe ele não resgata aquele futebol do Jair que foi campeão com o Atlético Mineiro, que a gente não vê há muito tempo com a camisa do Vasco. E aí, para ser esse segundo volante de maior saída, ele tem o Tietê. O Tietê conhece muito bem a metodologia de jogo do Diniz. Começou lá com o Diniz no Audax, depois teve passagem pelo São Paulo. Apesar de terem se desentendido em algum momento, é um jogador que conhece essas características do Diniz, sabe que o Diniz quer. E aí você tem também o Jair, que pode fazer essa função de segundo volante, e você tem o Paulinho. Paulinho é um jogador que quando chegou ao Vasco jogou muito bem, mas que depois da lesão ele nunca conseguiu retomar o seu futebol. Quem sabe o Diniz não resgate o futebol do Paulinho. O Paulinho é um jogador que quando ele chegou no Vasco ele impressionava pela capacidade de carregar a bola, dribles curtos, era um jogador muito ladrão de bolas também, e esse Paulinho a gente não consegue mais ver no Vasco pós-lesão. A gente sabe que a lesão sim atrapalha o jogador, essa volta sempre é difícil, sempre é complicada de ritmo de jogo, mas quem sabe o Diniz não resgate o futebol de mais um jogador do Vasco que desapareceu, que é do Paulinho. Que quando a gente chamava de Paulinho, Paula jogava mais bola, né? E aqui nós temos o resgate de um jogador que tem praticamente certeza que será titular com Fernando Diniz: Adson. Adson tem tudo aquilo que gosta o Fernando Diniz. Jogador rápido, leve, que troca passes com velocidade, que sabe sair dessa zona do campo para ir criar superioridade numérica na outra zona do campo também. Tabelas curtas, rápidas, um jogo de drible curto também. Muito jogo de futsal, de salão, sabe? O Adson tem esse jogo. Então eu vejo um crescimento gigantesco do Adson nas mãos do Fernando Diniz. Eu acredito que provavelmente ele vai ganhar oportunidades no time titular se tiver bem fisicamente o Adson. E aí pode ser o resgate de mais um jogador, o Adson, no caso, né? Que, cara, tava muito bem quando se lesionou e desde a lesão ele não conseguiu retornar no mesmo nível. Então o Adson é um jogador que eu creio que vai se sobressair nesse sistema de jogo do Fernando Diniz. Ele tem todas as características que gosta o técnico. Outro jogador que a gente espera que o Diniz recupere é o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é um jogador que, cara, porra, nem preciso falar da carreira dele, seleção brasileira, Liverpool, Barcelona, mas o Coutinho, desde que chegou ao Vasco, ele tem lampejos. Ele tem lampejo de uma finalização, tem lampejo de um grande passe, tem lampejo de um grande jogo, mas sequência de partidas ele não consegue ter, uma sequência boa de jogos. Quem sabe o Diniz não resgate o futebol do Felipe Coutinho com esse jogo de mais aproximação, de troca de passes, que estimula o jogador a ter confiança. Quem sabe ele não resgate isso do Felipe Coutinho pra gente ter esse grande jogador que a gente esperava que seria quando foi contratado. E aí você tem o Nuno Moreira, que nem preciso falar com vocês como o Nuno Moreira vai ser importante nesse time do Vasco. O Nuno Moreira também tem todas as credenciais que gosta de Diniz, joga de primeira, tem capacidade do salão de drible curto também, não tem tanta velocidade, mas se você colocar o Nuno, o Adson, você colocar aqui um Coutinho ou um Garré, esses jogadores provavelmente vão conseguir criar dinâmicas de troca de passes que eles vão sair cara a cara com o goleiro. Eles só precisam ser estimulados a fazer isso, e eu acredito que com o Diniz, pelo estilo de jogo que ele gosta, desse relacionismo dele, de, sabe, futebol de rua, futebol de salão, juntar tudo isso no futebol de campo, dar essa liberdade aos atletas, essa liberdade de criar jogadas, o Nuno Moreira vai ser extremamente importante nesse estilo de jogo do Fernando Diniz. E aonde entra o Verratti nesse esquema? Cara, o Cano no Fluminense tinha um papel muito importante de fazer esse pivô e de conseguir fazer essa bola girar para os pontos dos lados, prender essa bola. O Verratti pode fazer isso, mas ele vai precisar melhorar o seu jogo com os pés. E o Verratti provavelmente vai ter muitas oportunidades de marcar gols em jogadas no segundo pau. Jogadas aqui, por exemplo, a jogada se desenrola por esse lado, com o Adson, com o Coutinho, com o Nuno, o Jair chegando, o Hugo Moura, a linha do Vasco aqui mais alta, os laterais também atacando, né? O Piton também aparecendo aqui para tabelar essas jogadas de linha de fundo para encontrar, por exemplo, o Verratti do outro lado,
o Nuno vem jogar por aqui, já tem o Adson, por cima também o Coutinho, você tem o Piton aqui do outro lado com o Paulo Henrique, vem jogar um Tietê, um Paulinho, e aí você tem dinâmicas para cruzar bolas para a área no lado contrário, para um Verratti pisar, para outros jogadores do Vasco estarem chegando na área para marcar gols de jogadas de linha de fundo. Outro jogador também que pode ganhar espaço com o Fernando Diniz é o Lloyd Augusto, porque o Lloyd é um jogador que, como eu mostrei em uma análise recente aqui no canal, que ele faz algo que o Diniz gosta demais, que é esse toca e passa. Então a gente pode até imaginar, se por algum momento o Felipe Coutinho não estiver bem, e eu acho que o Diniz não vai ter medo de tirar o jogador que não esteja bem, de colocar o Nuno como um 10 armador, de abrir o Lloyd por uma das pontas e criar essas dinâmicas de toque e passa com o Lloyd Augusto, que é um jogador que tem drible, é um jogador que tem essa reverência do futebol e que pode também crescer com o Diniz. Eu vi algo até muito interessante que o Felipe Melo falou ontem lá no programa da Globo, não me recordo de cabeça qual programa, mas ele estava com o André Rizek, ele falou: o elenco do Vasco não é tão ruim como as pessoas pensam, é um elenco sim que tem qualidade, não é esse elenco ruim como todo mundo fala. E nas mãos do Fernando Diniz, ele chegando e chacoalhando esse time do Vasco, tomara que as coisas fluem, a gente tenha um Vasco jogando um futebol que represente o seu torcedor dentro de campo, porque se o Vasco conseguir encaixar a troca de passes, conseguir encaixar o seu time certinho jogando dentro de São Januário, vai ser muito difícil de bater o Vasco com a atmosfera que a torcida vai criar com o time jogando pra frente. Um futebol ofensivo tem tudo para esse casamento dar certo, só nos resta torcer. Não adianta a gente ficar aqui falando: ah, vai dar errado, Diniz, não sei o que lá. Não, cara, somos torcedores do Vasco, vamos dar uma oportunidade. Se der certo, vai ser ótimo. Se der errado, já estamos mal. Se der errado, o que mais pode piorar? Essa é a questão. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você concorda comigo. Também acho que o Garré é um jogador que vai crescer com o Diniz. Também gosto desse jogo de aproximação, toques curtos. Garré, Adson, Nuno, Felipe Coutinho, o próprio Lloyd. Esses jogadores vão crescer e com a chegada de reforços no meio do ano, devemos ter aí pelo menos 3, 4 reforços de um bom nível para o time do Vasco. Com as características de jogo do Diniz, o Vasco pode sim fazer uma temporada tranquila. Uma temporada, quem sabe, beliscar uma vaga em pré-libertadores, algo do tipo. Uma temporada que a gente não sofra riscos e que jogue um futebol assim que visivelmente dê gosto do torcedor ver. Pode perder, pode ganhar, pode empatar, mas a gente quer um futebol que represente o que sempre foi o Vasco. Futebol bem jogado, bola no chão. E é isso, abração do Francesco, é nóis e fui!